Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse culto de quinta-feira. E nós cremos que Deus vai fazer algo maravilhoso em nossas casas nessa noite. E eu peço que você fique conectado com Ele. Manda esse link aí para os seus amigos, para o seu grupo familiar, para todos os seus contatos aí, para que eles sejam abençoados com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te agradeço pela Tua presença. O que seria de nós se não fosse o Senhor? E somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nós queremos declarar que Tu és bom e não há outro. Muito obrigado, que todas as casas sejam abençoadas nessa noite, que vidas sejam transformadas e impactadas, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós queremos Te adorar. Nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós Te amamos, nós Te amamos. Rei da glória, Rei da glória, e nós Te amamos, e nós Te amamos. Nós Te adoramos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, e nós Te amamos, e nós Te amamos. Rei da glória, Rei da glória, e nós Te amamos, e nós Te amamos. Declare: Rei da glória, Rei da glória,
mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Olá pessoal, boa noite. Hoje é um dia glorificar o Senhor nessa quinta-feira, né? Um dia de culto. Deus tem muitas coisas para fazer em nossas vidas. E temos passado uma semana, né? Onde temos muita experiência com Deus. Terça-feira passada teve o grupo familiar. Foi uma bênção, né? Um tema maravilhoso. Onde a pastora Helene estava lá ministrando, e Deus vai fazer muitas coisas poderosas. Hoje nós vamos falar de um tema que é purificação. Às vezes existem palavras em nossas vidas que Deus está falando, se purifica, porque para que a bênção de Deus seja derramada em nossas vidas, precisamos estar com o coração limpo, uma mente limpa, limpo de atitude. Então assim,
está sempre preparado para que a glória de Deus chegue em nossas vidas, né? Eu sempre tenho dito aqui na igreja que é muito bom tirar tudo que tem dentro da sua casa que não corresponde à vontade de Deus. Tire tudo, deixe sua casa lá, coloque quadros falando de Jesus, coloque lá uns quadros bonitos lá dos discípulos lá, sabe, daquele que foi curado, daquele que foi libertado. Vai colocando assim, para que sua casa ela tenha uma atmosfera de purificação. As imagens que a gente coloca nas fotos, nos quadros, a TV, aquilo que nós usamos, é muito bom a gente manter isso aí. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos traz uma palavra hoje poderosa, que venha a ser bem ministrada em nossas vidas, para que possamos entender a sua vontade, no nome de Jesus. Domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor. Não percam a Santa Ceia. A Santa Ceia não tem como ser pela internet, tem que ser presencial. A igreja está com todos os cuidados, distanciamento social, álcool em gel, máscara, sabe? Está dando todo apoio para que os irmãos estejam presentes e não faltar a Santa Ceia. Irmãos, estejam presentes. Amém? O tema de hoje é purificação, e nós vamos ler lá João capítulo 4, onde ele diz assim, no verso 6, ele diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe daria a ele água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquela que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? A purificação, a gente tem algo muito importante em nossas vidas, porque o arrependimento é o primeiro passo para uma purificação. Aquela mulher samaritana, ela era uma mulher boa, uma mulher temente a Deus, tanto que a conversa que ela tinha, que ela teve ali com Jesus, ela falou: o Senhor é mais do que o nosso pai Jacó, porque Jacó, ele foi considerado o homem que mais cavou poço naquela época. Jacó, onde ele cavava, dava água. E um dos poços de Jacó estava lá em Samaria. Então, Jesus, quando parou lá perto lá de Samaria, né, ele pediu água para aquela mulher, e a mulher evangelizou Jesus. Ela disse assim: olha, nosso pai Jacó, ou seja, ela é uma pessoa crente, uma pessoa que acreditava em Deus, é uma pessoa fiel a Deus, porém não existia uma purificação na vida dela. E Jesus mostrou isso para ela, disse assim: olha, você fala de Deus, você fala de Jacó, você fala disso, mas vá lá, busca o teu marido. Jesus foi buscar e um problema onde aquela mulher precisava se purificar. Jesus mexeu com ela. E ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: muito bem, você já teve 5 maridos, e esse que está agora, ele não é teu. Ou seja, Jesus está evangelizando e salvando essa pessoa, libertando ela do erro ao qual ela estava fazendo. Então, a purificação, através de Jesus Cristo, ela mexe com a nossa alma, ela mexe com as nossas atitudes e com o nosso estilo de vida. Por exemplo, o homem rico, aquele jovem rico, procurou Jesus e disse: mestre, o que é que eu faço aí para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, cumpre os mandamentos. E se você cumprir os mandamentos, você vai ser salvo.
Aí o jovem responde para Jesus e diz assim: olha, eu tenho feito isso desde a minha infância, desde quando eu nasci. Eu cumpro os 10 mandamentos, eu cumpro todas as leis, eu cumpro tudo. Aí Jesus disse: meu jovem, então só está faltando uma coisa na sua vida. Aí entra agora a parte da purificação. Está faltando uma coisa na sua vida. E qual é essa coisa que está faltando na sua vida? É que você é apegado muito à avareza. E eu queria que você fizesse uma coisa. Você vai lá, vende tudo, dá aos pobres, e me siga, e você terá um tesouro maior no céu. Não tinha nenhuma lei que falasse sobre isso. Aqui é uma questão de purificação, e Jesus está purificando esse jovem. Ele falou assim: olha, e o jovem, quando ele ouviu isso de Jesus, ficou triste e acabou indo embora. Jesus falou para o discípulo: olha, é muito difícil essa questão da purificação, porque tem que abrir mão de riquezas, tem que abrir mão de muitas coisas erradas que satisfaz a vida do ser humano. Por exemplo, um vício satisfaz. Para a purificação vai ter que abandonar o vício. Essa atitude da avareza, a atitude da mulher lá, samaritana, tudo isso era um momento de purificação que Jesus estava falando para ele. Até a questão da religião também é algo de purificação. Você vê, o apóstolo Paulo, ele era muito apegado à religião dele, até perseguiu os cristãos, perseguiu aquela galera toda. E o que é que aconteceu? Ele teve que passar por um momento de purificação. Só que o momento dele foi mais dramático, foi algo que realmente teve que ter uma intervenção de Jesus, porque ele era muito violento. E aí o que é que Jesus fez? Fez com que ele caísse lá no caminho de Damasco, ficasse cego, para passar por um momento de purificação. E ele passou, ficou aquele tempo lá, teve que os discípulos de Jesus ir lá e evangelizar ele, teve que cair as escamas dos olhos, e aí ele realmente passou por aquele período de purificação, no tempo da sua cegueira, e recebeu Jesus e se tornou um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. Então, a purificação, ela tem que acompanhar a nossa vida cristã. Não podemos ser mais o mesmo depois que recebemos Jesus, depois que conhecemos o Evangelho. Existem muitas coisas que devem ser purificadas com o passar do tempo. E a gente vai purificando ela, vai limpando, vai nos moldando ao Evangelho, à palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é receber Jesus, já está purificado, já está aperfeiçoado. Não, a palavra diz que nós vamos nos aperfeiçoando. Essa mulher samaritana, ela recebeu uma palavra que mudou a vida dela, mudou toda a estrutura dela. Inclusive, ela salvou a cidade toda, porque ela chegou lá evangelizando. Ela disse: olha, conheci um homem que falou sobre a minha vida, conheci um homem que falou que eu precisava purificar. Era isso que os samaritanos estavam buscando. Ele queria uma palavra que ele pudesse seguir corretamente. Ele queria uma palavra verdadeira. Ele queria uma palavra que salvasse a vida deles. E nesse dia chegou na casa dessa mulher samaritana. Então, eu trouxe aqui para vocês perceberem, que nós temos aqui 3 copos com água. Essa água, ela é pura. Essa água é pura. Uma vez eu até ministrei sobre isso aqui. Essa água é pura. Essa água aqui é da piscina. E essa água aqui é uma água suja que a gente pegou lá, que era no local impróprio de beber. Essa água pura, ela passou por o seu momento de purificação. Nesse caso, ela saiu de um poço, aqui na nossa cidade, ela saiu de um poço. Ela não vem de rio, ela não vem de represas, ela é do subsolo. Ela saiu de um poço, passou por um processo que teve o cálcio, teve flúor, teve um monte de coisa. Mesmo assim, com toda a purificação que passou por essa água, quando chegou lá em casa, ela passou por um filtro que tem lá carvão ativo e tudo, porque o cloro que foi feito para a purificação dela lá, ele chega muito agressivo nas nossas casas. Então o que acontece? Precisa de um filtro.
Então, depois ele toda filtrada, ela já veio do subsolo, ela já veio de um tratamento da empresa, ela chegou na minha casa, já chegou lá purificada, mas eu passei por um filtro. Então, essa água aqui, você pode beber ela tranquila, não está muito alcalina, ela não está muito ácida, é uma água muito boa, ela está top, você pode beber ela. Mesmo assim, nós temos aqui a segunda água. Você confia que você pode beber. Aqui eu bebo despreocupado. Essa água aqui, ela está branquinha, cristalina, é uma água que realmente ela foi tratada também. Mas ela foi tratada dentro de uma piscina. E na piscina a gente mede o pH, a gente mede ela toda lá, tem um processo lá na piscina. Então a gente pega aquele copinho, coloca, vê se precisa mais cloro, e é aquele negócio todo de piscina, né? Só que, mesmo ela passou essa noite toda até hoje, limpando, e ela está limpinha, gente, a água está limpinha da piscina, mas eu sei, mesmo eu olhando para aquela água cristalina, parecida com água pura, eu sei que essa água está suja. Eu não posso beber ela. Pessoas tomaram banho, ontem passaram o dia lá tomando banho lá, né? Tiveram que botar os produtos para ela ficar limpa, e eu sei que se eu beber dessa água aqui constantemente, isso vai prejudicar a minha saúde. Então, essa água, ela não teve um processo de purificação para o ser humano. Essa outra água é uma água que não foi tratada. Ela veio pura do poço, ela não teve flúor, ela não teve cloro, ela não teve nada que viesse a tratar ela, não tem sódio, não tem nada. Essa água aqui, nós fizemos o teste com ela, que ela é bem parecida, ela é muito ácida. Se continuar bebendo essa água por um determinado tempo, ela vai prejudicar aquela pessoa que está bebendo ela. Então ela tem que tirar essa acidez dela. Ela não é suja, ela não é aquela água de esgoto, ela não é isso não. Ela é uma água que ela está imprópria para beber, porque ela está muito crua, falando de uma forma grosseira aí. Então o que a palavra de Deus ele diz aqui? O que Jesus falou para aquela mulher que foi tão importante que a gente quer mostrar aqui nessa água? No verso 14, no 4:14, que ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele é como essa água pura. E a nossa alma, como a alma daquela mulher samaritana, estava precisando receber um refrigério, uma água que pudesse colocar ela no caminho do Senhor. E Jesus fala dessa forma por quê? Porque a revelação dessa água na vida deles vai transformar a nossa vida, como transformou a vida daquela mulher. O Espírito Santo, quando chegou em Atos capítulo 2, que foi derramado sobre nossas vidas, lá, ele começou a nos orientar sobre o pecado. Isso é a purificação dessa água. Ele começou a nos orientar sobre o que é certo, sobre o que é errado. Ele começou a orientar agora como nós vamos orar. Ele disse que muitas vezes quando nós oramos, as nossas palavras não são transformadas pelo Espírito Santo e chega até a glória de Deus de uma forma diferente, porque nós não sabemos realmente como pedir, nós não sabemos realmente como falar com Deus, mas o Espírito Santo, essa água pura que Jesus falou para a mulher samaritana e aconteceu lá no livro de Atos 2, foi derramado sobre nossas vidas. A partir de agora, nós temos essa purificação até na maneira de falar e de se expressar diante do reino de Deus. Amém? Então o Espírito Santo é isso aqui, é uma água pura em nossas vidas. Agora, quando misturamos esse entendimento, ou seja, quando essa água é uma água da piscina, o que pode acontecer de errado na nossa vida espiritual? Não podemos, irmãos, beber das duas águas. É isso que a palavra aqui está falando. A água é essa aqui. A água do poço lá da mulher, talvez poderia ser essa aqui. Uma água que ela teria sede, ou seja, uma água que não ia purificar o pecado. Essa água aqui,
nós podemos ver da seguinte forma: uma água da piscina, ela não está limpa e própria para o consumo. Não podemos viver um evangelho parcialmente. Precisamos entender que o evangelho de Deus é a palavra pura e verdadeira. Quando nós começamos a tentar misturar uma água do evangelho, quando começamos a olhar para o evangelho e dizer assim: o adultério é pecado, mas eu vi um pastor aí que adulterou, largou a mulher, está com outra e continua sendo pastor. Cuidado com essa água misturada, irmãos. Cuidado com essa água tratada de uma forma errada. Outra coisa que a gente sempre ouve, né? Fulano faz a coisa errada e é líder, eu posso fazer também. Cuidado com essa água que está imprópria para consumo. A que é pura, a da purificação, ela flui, ela tem um rio em nossas vidas que transforma nossas vidas de um verdadeiro cristão. Não podemos ser um cristão vivendo uma água desse tipo. E a outra água? Tem muita gente que já saiu desse estágio, porque quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma água pura. Aí, com o passar do tempo, já acha que não é tão assim não, começa a ir para essa água aqui. E tem muito crente que vai ficando velho, vai chegando no estágio da água imprópria. Ele não tem mais um rio que flui, ele virou um poço ali, ele virou uma água que não circula, ele virou uma água que está imprópria. Até as pessoas, quando chegam perto dele, percebem que aquele poço ali não funciona. Não tem conselhos agradáveis, não tem uma palavra agradável. É isso que a purificação, quando nós recebemos Jesus, ela traz para nossas vidas. Então, assim, aquele que ainda não se purificar completamente está sempre no processo de fé e nunca fica limpo devidamente devido ao mundo. Porque quando há um processo de fé, a gente fica aqui. Ou quando a gente recebe por fé, está aqui. Quando a fé ainda é aquele processo, e não vou, mas não vou, está aqui. Estão entendendo? Recentemente, descobriram, tem ministros de louvores que eles têm uma opção sexual diferente da palavra, né? Aí eles resolvem sair do ministério, né? Por quê? Porque eles estavam vivendo uma água, sim, estava sendo acompanhado pelo evangelho, sendo acompanhado pela igreja, mas não conseguiu essa água pura. Ainda não conseguiu. Aí chega assim: pastor, eu não consegui, eu quero voltar lá para o mundo. Amém, você vai. Mas o seguinte, tente, gente, se purificar. Não fica à mercê do diabo, não. Tente viver nessa água aqui. Amém? Então, quando a gente está com uma água assim, de piscina misturada em nossa vida, com muito cloro, com muito produto, a gente tem um apego muito ao mundo. Outra coisa é a água contaminada. Ela possui muitas doenças. Doença como cólera, ambíase, etc. Né? Jesus pode libertar. Essa água suja, meu irmão, é que muitas vezes que leva a pessoa, mesmo conhecendo o evangelho, a não viver uma vida de fé genuína. A palavra diz que para a água limpa, quando a água limpa, diz assim: os homens de fé. O que os homens de fé fizeram? Construíram arca para salvar do dilúvio. Outros lá deram suas próprias vidas por morte. Aí fala lá sobre Abel, que ofereceu o melhor sacrifício. Por quê? Porque ele entendeu a água pura. Mas vamos ver uma água suja. Você vai encontrar lá em Malaquias. No livro de Malaquias diz que o povo deixou de fazer a purificação correta. Então eles levavam o seu sacrifício, que iria pedir perdão pelos seus pecados. O sacrifício era doente, era um bicho doente, um bicho aleijado, um bicho... Então assim, como que Deus iria purificar o povo se o seu objeto de purificação era água suja? Como aqueles bichos sujos, deficientes, como água suja, vai dar banho numa pessoa e a pessoa vai ficar limpa com água suja? Não tinha como. Por isso que ele falou, Malaquias disse assim: gente, espera aí, vocês não podem querer se purificar, tomar banho, ou seja, levar um animal sujo para você ficar limpo. Vocês têm que levar um animal limpo. A palavra não é essa? Um animal limpo, sem mácula e tal. Como é que o sangue de um animal contaminado vai limpar vocês? Era isso que Malaquias queria mostrar sobre a purificação.
o mesmo acontece no nosso tempo de hoje. Como nós vamos ter uma vida de purificação se a água que nós bebemos, o rio que está dentro da gente, é uma água de piscina ou uma água impura? Precisamos ter uma vida de fé, uma vida certa, com a água pura sobre nossas vidas, deixar o Espírito Santo lavar nossas vidas, uma entrega em nossas vidas, para que não só sejamos limpos, mas também venha fluir como um rio para outras pessoas. Então, essa é a forma de viver do Evangelho. A purificação, ela tem que ser completa, ela tem que ser genuína em nossas vidas. Então aqui, Jesus, ele fala aqui, ó, Marcos 16:16, que é muito conhecido, o livro de Marcos, que ele vai falar sobre, aqui, ó, Marcos 16:16, que às vezes a gente vai ficando tanto tempo no Evangelho que vai esquecendo algumas passagens, mas diz assim, olha: quem crer e for batizado por essa água pura será salvo, mas quem não crer, não adianta essa, será condenado. Então, Jesus fala: quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais, porque não adianta querer viver um evangelho dessa forma aqui, ou dessa aqui, parcialmente. O evangelho, ele é puro, ele é santo, não tem como ter mistura, gente. No nosso tempo de hoje, as pregações de motivação, ou talvez para que tire a depressão do povo, tristeza do povo. O povo hoje vive muito triste, eu sei disso, mas o evangelho não tem culpa. É a sociedade, é o governo, é o presidente que elege, é o outro presidente que o ex, problema de doença, tanta coisa que acontece, que às vezes a pessoa acha que tem que pregar algo motivacional para tirar o povo da lama. Sim, amém, mas que seja na área pura. Não podemos criar uma motivação nessas duas águas. A motivação tem que ser aqui, a motivação verdadeira e poderosa. Então, assim, muitas pessoas, assim, quando vai pregar o evangelho, aí que vai ver a vida do outro, ele está vivendo uma vida contaminada. Metade mundo, metade evangelho. Metade mundo, metade evangelho. Se eu pegar essa água, por mais que eu ore, por mais que eu queira derramar sobre a vida de alguém, quando eu derramo aqui, ela continua suja. Eu peguei água limpa e coloquei no lugar sujo. Aí Jesus disse assim: não dá para misturar, não. Se eu pegar essa água e colocar aqui, aí eu misturei essa de cá, já não vai servir mais. Por isso que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Ou água pura, ou uma água que não é pura. Essa é uma decisão que devemos tomar para que possamos fluir diante de Deus, para que os problemas da nossa vida sejam resolvidos, problema conjugal resolvido, problema familiar resolvido, problema financeiro resolvido, prosperidade resolvida. Nós teremos que entender esse processo aqui, esse processo verdadeiro e duradouro. Uma vez que a gente chega até esse aqui, nunca mais se afasta. Outra coisa, Mateus capítulo 11, verso 28. Olha o que Jesus fala lá no Mateus 11, 28. Ele diz uma palavra aqui muito boa. Ele diz assim: quem está aqui, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está falando aqui o seguinte: quando nós estamos nessa posição aqui, ele vai trabalhar em nossas vidas. Não tem como Jesus, não tem, vou repetir, de ele operar na nossa vida quando estamos assim. Aí existem muitos exemplos no passado, que o Saul foi ungido rei de Israel, e Saul, ele teve um óleo sobre a cabeça dele, teve a oração dos profetas, teve todo aquele preparo para ele ser um rei, porém ele não se purificou e foi um rei ruim. Aí, o que é que Deus fez? Vamos procurar um rei puro. Foi lá, procurou e botou o Davi. Como é que estava Davi na sua purificação? E como é que estava Saul na sua purificação? Saul estava adorando outros deuses. Saul desobedeceu a Deus. Saul
enfrentava os profetas, Saul queria ser dono da situação. Aí o que é que Deus fala para o profeta lá, Samuel? Samuel, vou substituir Saul, porque Saul não é mais do meu agrado, ele não está mais na água pura. Aí vai buscar quem? Um cidadão puro, tocando sua harpa, lá no monte, cantando louvores. O Senhor é o meu pastor, né? Com sua harpazinha lá, crendo em Deus, cheio do Espírito Santo. Veio um leão atacar ele, o Espírito Santo deu força, ele matou o leão. Veio um urso atacar ele, o Espírito Santo deu força, ele matou o urso. Então você vê que quando estamos vivendo em um tempo de purificação, em um tempo realmente como Deus está mandando em nossas vidas, pode vir leão, pode vir urso, pode vir exército, pode vir um gigante. Você sabe o que vai acontecer? Essa água, ela vai queimar, ela vai derrotar aqueles que investem contra o que estão vivendo de uma forma pura e santa diante de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que essa palavra possa salvar a vida de vocês, coloque a família de vocês em um lado de purificação e de santidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que venhamos a ser lavados realmente por uma água pura, como aquela mulher samaritana entendeu sobre Jesus. Que não basta somente adorar aquele que cavou o poço, não basta somente adorar aqueles que estão dando águas de vida, mas sim uma vida de purificação, de obediência, de santidade, de entender quem é Deus, de colocar nossas vidas no altar, para que tudo possa fluir bem. Um dia, nós sabemos que o anjo de Deus vai visitar cada um de nós. E o anjo pode chegar em nossa casa a qualquer momento. E quando chegar ali, possa encontrar uma casa abençoada, purificada e santificada, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias nessa noite, que o Senhor entre agora em casa, traga sobre a vida deles bênçãos, resolva seus problemas, alivie suas dores, afaste toda enfermidade, traga, meu Deus, prosperidade, tragam bênção. É o que desejamos agora em cada lar, em cada família, em cada marido, em cada esposa, em cada filho, em cada neto, avó, os tios, todos que estão aí, Senhor, sejam revestidos do teu poder, da tua graça, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Domingo lá na igreja nós estaremos lá com o culto presencial da Santa Ceia do Senhor. Aguardamos por vocês. Um beijão, que Deus abençoe e saio para vencer com toda a purificação no nome de Jesus.